Papo de Banca. Estamos aqui retomando novamente o nosso Papo de Banca, agora nesse ano 2018. Vamos conversar sobre as questões nacionais, as questões do Estado, do município e do mundo, né? E aí estamos retomando aqui o nosso Papo de Banca para conversar com os brasileiros e brasileiras. Vamos ter ao longo desse período muita gente que vai vir aqui conversar conosco também no Papo de Banca, e espero contar com o apoio e o prestígio dos brasileiros e brasileiras e a opinião de cada um a respeito do que a gente for conversar aqui no Papo de Banca. Meus amigos e minhas amigas, essa semana aconteceu, fatos importantes aqui refletem, na situação socioeconômica, cultural e política do Brasil, Temos visto ao longo do ano passado, do ano 2016 para cá, a situação do Brasil cada vez piorando mais, ou seja, o desemprego aumentando, aumento da miserabilidade, aumento ontem eu tive no centro do Rio de Janeiro, o número de pessoas nas ruas, mendigos, famílias inteiras em situações precaríssimas, uma situação realmente de calamidade pública, o que a gente está assistindo. Isso está ocorrendo no Brasil todo, no país todo, o aumento da violência, do desemprego, ou seja, o aumento da miséria, da fome na nação brasileira. Isso é um absurdo, que um país rico como o nosso, um país riquíssimo como o nosso, que não era para ter um mendigo na rua, um adolescente vendendo bala no trem, um adolescente vendendo água, ou outras bugigangas nos sinais. O número de camelôs, de pessoas se virando nas ruas, aumentou de forma estrondosa, e numa nação rica como a nossa. Por que isto ocorre? Precisamos refletir sobre isso. Não é só a questão, não, porque estão roubando. Sim, estão roubando sim, mas o roubo é muito maior do que a gente imagina, do que esses picholequeiros recebem lá no Congresso Nacional, do que os canalhas que estão no poder hoje recebem de migalhas. O roubo à nação brasileira, dessa riqueza, é muito maior. Ou seja, exemplo, eles entregaram o nosso pré-sal para as multinacionais e isentaram as multinacionais em torno de R$ 1 trilhão, que elas não vão pagar em impostos. Olha só, isso não é um roubo, não é um roubo, um assalto. Privatizações, com dinheiro público, do dinheiro do BNDES, a venda da SEDAI, uma empresa pública que abastece a água que nós tomamos aqui no Rio de Janeiro, e a privatizações de empresas de saneamento. Esse é o principal assalto, além de entregar a riqueza do nosso solo, do nosso subsolo. Esse é o principal assalto que faz com que a miserabilidade aumente. Outra coisa que é importante que as pessoas pensem e reflitam sobre isso, que é o pagamento de juros aos bancos de uma dívida pública já feita pela Auditoria Cidadã, mostrando que o Brasil não deve porra nenhuma, não deve nada ao sistema financeiro. Mas quem comanda a economia no Brasil? Um banqueiro, representante do sistema financeiro, que é o criminoso do Meirelles, que é o ministro da Fazenda, e outro canalha que está lá no Banco Central. Ou seja, o sistema financeiro domina a economia nacional. Então, se paga mais de quase 3 bilhões de reais de juros por dia ao sistema financeiro. E aí tem que tirar o dinheiro da saúde, da educação. O governo do canalha do Temer aprova no Congresso Nacional, no Congresso pichulequeiro, o corte de investimento durante 20 anos, ou seja, não vai se investir em saúde, educação, construir casa, nada, durante 20 anos, meus amigos, para poder pagar o sistema financeiro, alimentar a especulação financeira, para que alguns ganhem, poucos ganhem e a maioria continue aumentando o nível de miséria. Já vimos que foi feita agora a pesquisa sobre o enriquecimento, aumentou o número de bilionários no Brasil, ou seja, uma minoria de meia dúzia de gente tem riqueza para mais de 100 milhões de pessoas, Ou seja, meia dúzia de gente tem riqueza maior do que a nível de renda de 100 milhões de pessoas. Então esse é o reflexo do roubo, do assalto, e aí corrompe-se, rouba-se o Estado Nacional, rouba-se o Brasil. Essa é a grande questão, ou seja, esse é o grande assalto à nação brasileira, enfrentada inclusive de
peito aberto de luta acirrada pelo governo de Getúlio Vargas, né? Que suicidou-se, inclusive, defendendo os interesses nacionais, mas desde esse tempo, desde longa data, que essa canalhada e esses seus filhotes de hoje, que querem transformar o Brasil numa nação miserável, ou seja, né, gerar um caos aqui, a baderna, né, a baderna gerada por eles, ou seja, eles estão gerando um nível de miserabilidade tão grande que vai gerar o caos. Mas isso é esse que está em jogo na nação brasileira, ou seja, dos que querem transformar, enriquecerem os seus pichulecos, né, enriquecer, né, o imperialismo americano, o sistema financeiro internacional, o Wall Street, o Banco Chase Barrata, né, os Rockefeller da vida, né, às custas da miserabilidade da nossa nação brasileira e das nações, dos estados nacionais de todo o mundo. Isso com apoio, inclusive, dos meios de comunicação. Os meios de comunicação são um monopólio, aqui liderado pela bandidagem dos marinhos, né, da Rede Globo, né, tenta convencer e convence uma boa parte da população que a reforma da Previdência vai melhorar as finanças do Estado, que a reforma trabalhista vai melhorar as finanças do Estado, que a entrega das estatais brasileiras vai melhorar as finanças do Estado. Isso é mentira. Isso é mentira dessa gente e é paga a peso de ouro, Miriam Leitão e Companhia Limitada, para mentir para a população brasileira e convencer alguns setores da classe média de que isso vai ser bom para o Brasil, que isso vai desenvolver a nação brasileira. Mentira, nenhum país do mundo que adotou essa política desenvolveu-se, ao contrário, aprofundou-se a miséria, né? Então é uma propaganda constante de mentira que tenta nos paralisar, nos convencer de que essa situação de aprofundamento da miséria, do corte de investimento na saúde e na educação, de construção de casas populares, para poder atender o sistema financeiro, isso vai ser melhor para nós. Ou seja, a gente não se aposentar, mendigar na rua, com salários arrochados, corte de recursos públicos, ou seja, sucateamento das Forças Armadas, arrocho salarial nos servidores públicos federais, municipais e estaduais. Haja visto que os prefeitos, da sua grande maioria, não estão conseguindo pagar os salários dos servidores, assim como os estados, porque precisa-se pagar os juros da dívida, de uma dívida que já está parada de paga. O grande líder nesse país, né, dizia, Tancredo Neves, né, o Itamar Franco, né, corrigindo, ou se paga o seu agiota, ou se paga o servidor público, ou se mantém o serviço do povo. Ou seja, nós não temos que sacrificar a nação brasileira com uma cambada de meia dúzia de sem vergonhas, né, que querem enriquecer às custas da miséria da população. Por isso que não se gera emprego. Quem gera emprego é o Estado, é o investimento dos Estados, né, que gera esse emprego. Daí o sucateamento das nossas Forças Armadas, né, que poderiam ter mais, inclusive porque o Brasil é um país muito grande, né, em vez de ter essa quantidade miníssima de pessoas nas Forças Armadas, tanto no Exército, Aeronáutica como na Marinha, tinha que ter 10 vezes mais, porque o nosso território é grande, a riqueza é grande, a cobiça é grande, principalmente na nossa Amazônia, que essa canalhada quer roubar, meter a mão no dinheiro da Amazônia, a riqueza da Amazônia. A Amazônia tem madeira, tem ouro, tem nióbio, tem água, tem tudo. Esse pessoal quer assaltar o nosso território e nos manter passivos diante disso, ou seja, nos acostumarmos a ser roubados, né? Isso intensivamente, diariamente, a mídia faz isso. E aí fica tentando nos convencer de que viver na situação de miserabilidade com arroz salarial e vender o nosso patrimônio construído, né, com muita luta do nosso povo, né, isso é bom para nós. Exemplo é o pré-sal. O pré-sal, né, foi descoberto pela Petrobras, né, é uma riqueza enorme que nós temos em termos de petróleo, que essa canalhada, essa bandidagem está entregando às multinacionais, que não vão desenvolver, não vão gerar emprego nenhum. Haja visto que eles invadem os outros países, né, como a Líbia, o Iraque, que querem lá invadir a Síria, no sentido de roubar a riqueza do petróleo, né, porque os Estados Unidos, principalmente, consomem muito petróleo, né, e isso eles
sucateio a Petrobras, sacaneia a Petrobras, entrega o nosso pré-sal para essa gente de filha da puta, entendeu? Então, e aí o que aconteceu? O atual ocupante do Palácio do Planalto foi lá em Davos oferecer a nação brasileira. Vocês podem ir para lá porque nós vamos fazer a reforma da Previdência, fazer uma trabalhista, privatizando, entregamos uma parte das nossas estatais, porto, aeroportos, né, os seus sócios e tal. O mundo precisa se abrir, o mundo tem que ser democrático, todo mundo tem que, né, a riqueza tem que ser distribuída, como se estivesse ocorrendo isso no planeta. Isso é mentira. Ao contrário, isso é uma propaganda enganosa, né? E o canalha, em vez de ir lá e colocar o dedo na cara e dizer que, porra, o Brasil é soberano, firme e tal, popular, democrático, que ninguém vai meter a mão na nossa igreja, ao contrário, ele vai lá e abre as pernas, né? Como se ele tivesse legitimidade para poder fazer isso. Não tem legitimidade, né? E outra questão que aconteceu foi no tribunal farsa o julgamento do presidente Lula. Temos te dito, o PT cometeu muitos erros no governo, a ponto de conciliar com essa gentalha, né, que não tem compromisso com a nação brasileira. Né? Com bandido não se concilia, com bandido se bota na cadeia, com bandido se isola. Né? Então, o bandido se isola, né? Não se faz alianças. Né? Isso não é aliança, isso foi uma submissão aos interesses dessa gentalha que a gente sabia quem é Temer, quem é Moreira Franco, quem é esse tipo de gente que não tem compromisso com a nação brasileira. Né? Então não tem que ter aliança com essa gente. Né? Um bandido não se faz aliança, um bandido se isola, se bota na cadeia. É isso que o pessoal merece e vão estar na cadeia. Por isso que nós aqui do Papo de Banca, e nós da Frente Popular Getulista de Libertação Nacional, né, nós estamos propondo um projeto para o Brasil, né, e temos como referência o nosso grande presidente, que foi o Getúlio Vargas. E todo o Estado que está aí, tudo que foi construído por uma Revolução de 30, liderada feito pelo povo brasileiro, pela classe operária, pelos trabalhadores, pelos servidores, pelos empresários nacionais que lideraram e fizeram a Revolução de 30, que fez com que modificasse tudo que o país tem hoje. A CLT, as empresas estatais, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Alcalis, né? Se investiu muito no desenvolvimento nacional, né? Inclusive com distribuição concreta de renda, a criação do SESI, do SENAI, a qualificação profissional, e por aí foi as conquistas, né, da Revolução de 30. E esses canalhas, junto com o PSDB, o bandido do Fernando Henrique disse isso, né, que ele ia acabar com a era Vargas. Então tudo que o Getúlio construiu, eles querem destruir, mas não vão destruir não, que nós vamos retomar tudo de volta. Nós vamos às últimas consequências para defender os interesses do Brasil e dessa bandeira aqui. Nós temos que ir para a rua com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil está acima de qualquer bandeira. Acima de qualquer bandeira. Não é esses vendidos vendilhões que estão na rua com a bandeira do Brasil dizendo que o outro lado não tem compromisso com a nação brasileira. São vermelhos, é mentira. Né? A bandeira do Brasil pertence a nós, os brasileiros, né, que defendemos a nossa pátria. A bandeira de Getúlio Vargas, de Duque de Caxias, de Tiradentes, né, de Zumbi do Palmares, de Luiz Carlos Prestes, né, que deram a vida e a luta em defesa da pátria brasileira. Essa bandeira do Brasil nos pertence, a bandeira de Getúlio Vargas, a bandeira de Duque de Caxias, a bandeira de Tiradentes, volto a afirmar, de Zumbi, daqueles brasileiros, né, que lutaram em defesa da pátria brasileira, de Leonel Brizola, de Tancredo Neves, de Ulisses Guimarães, que nunca se renderam aos interesses do imperialismo americano, como faz essa gente. Então temos que ir para as ruas, sim, nos mobilizar, nos comunicarmos nas redes sociais, sim, mas nós irmos para as ruas diariamente para poder defender a pátria brasileira vendida, tentativa de vender a nossa nação, a nossa riqueza e aprofundar a miséria do nosso povo. O Tribunal Farsa tenta enquadrar uma das principais lideranças populares que tem nesse país, que é o presidente Lula, né? Com todos os erros que o PT cometeu, mas tem que ter prova para poder prender ou dizer
que o cidadão roubou. Mentira disso. Isso é para poder nos colocar na defensiva. E hoje, querendo ou não, uma das principais lideranças populares que existe no Brasil é o presidente Lula, que fez um bom governo, né? Apesar das críticas, dos problemas, de ter colocado o Joaquim Levy, né, a serviço, conciliou com esse tipo de gente, mas fez um bom governo dos interesses nacionais. E o povo do Nordeste, os trabalhadores, sabem disso, o empresariado nacional sabe disso, o servidor público sabe disso, as mulheres, a juventude sabe disso, porque proporcionou que a juventude pobre fosse, alcançasse a universidade, estudasse, crescesse, tinha-se emprego, né? O país estava crescendo, as lojas crescendo, o comércio crescendo, a indústria crescendo, o campo crescendo, gerando-se emprego, fez-se um bom governo. Até isso, esses canalhas, com todo o vacilo do PT, até esses canalhas vendilhões da pátria, a serviço do imperialismo americano, não querem que o Brasil cresça, desenvolva, querem ampliar, voltar o nível de miserabilidade que era no governo canalha do Fernando Henrique Cardoso. Eles querem acabar com a Era Vargas, mas não vão acabar não. Getúlio Vargas é a nossa referência de luta e está vivo na mente e nos corações de todos os brasileiros. Nós vamos defender a nossa pátria e vamos às últimas consequências para defender. Porque esse Estado que está aí apodreceu. O legislativo, em todos os níveis, está apodrecido. Assim como o judiciário está apodrecido. Assim como os executivos estão apodrecidos. É preciso ter uma nova representação, um novo Estado, para que a gente possa construir uma nação soberana, popular, democrática, unida e forte. Meu muito abraço, meu muito obrigado. Vamos conversar mais. Participe. Vamos à luta. No dia 19 de abril, dia de nascimento de Getúlio Vargas, estaremos lá no Palácio do Catete, como fizemos no ano passado, né, num ato da Frente Popular Getulista de Libertação Nacional. Contamos com a presença de todos para reafirmar a nossa soberania, né, a nossa independência, independente de cores, de partidos, patriotas brasileiros que amam e defendem essa nação, têm um dever de estar no dia 19 de abril, lá em frente ao Palácio do Catete, onde suicidou o grande líder revolucionário Getúlio Vargas. Contamos com a presença de todos. Dia 19 de abril. Até lá nós vamos comunicando a todos os brasileiros do Brasil. Meu muito obrigado. Todos tenham um bom dia. Meu muito obrigado.